Entram tantos processos nessa jogada que nós nos alongaríamos demais. Mas eu vou pegar alguns tópicos. O primeiro dos tópicos que eu vou pegar é no recrutamento das Forças Armadas. Nós gostemos ou não gostemos, sempre vai haver uma elite dirigente. Essa elite serão dos oficiais, de como são recrutados os oficiais e como são selecionados para os mais altos postos. Quando eu entrei no Exército, os chefes do Exército eram aqueles caudilhos rurais do Rio Grande do Sul, que, como caudilhos, resolviam as coisas porque queriam e não dentro de uma sistemática mais correta. Fizeram muito mal. Mas nós todos sabíamos que eles estariam na frente quando tivesse um problema. E que não passariam a culpa para os seus subordinados nunca, assumiriam totalmente. Depois, na minha entrada, a massa era do pessoal de classe média, funcionários públicos, filhos de profissionais liberais, gente muito mais consciente do que aqueles caudilhos, mas com muito menos poder de decisão. É claro que eu estou generalizando, tem sempre indivíduos diferentes, de uma forma ou de outra. Depois, talvez propositalmente, o salário das Forças Armadas foram se degradando. E o prestígio também, aparentemente. E ficou a classe média atraída por empregos melhores, sobrou essa elite para a classe mais baixa, que graças a Deus estava começando a estudar. E o Exército foi o primeiro a fazer concursos públicos com lisura. Quando a classe baixa começou, pelo seu número, a dar as cartas, eu não quero dizer que gente de classe baixa não possa ter mais decisão do que os outros. Todos os exércitos tiveram gente de classe mais baixa que subiram nos mais altos postos e foram os melhores. Mas eles eram os melhores. Agora, quando a classe mais baixa passa a ser elite, elas levam os seus valores. E nos seus valores não estão muito de tomar decisão, em média. Claro, porque alguém de classe bem baixa dificilmente pode ser, não quero nem dizer arrogante, pode ser muito altivo, porque se for muito altivo perde o emprego. E eles já trouxeram isso de si, de forma que a nossa elite ficou muito influenciada pelos aqueles valores de não ser muito altivos, muito menos arrogantes, como eram os caudilhos do Rio Grande do Sul. Isso é um componente. O outro componente é o emprego massivo da comunicação para botar alguns valores como se fossem os valores reais, populares, quando são os valores de apenas de um grupo. Falemos, por exemplo, da globalização. Não é um valor nacional. Todo mundo fala de democracia. Tá bom, também é um valor nacional? Pode ser. Eu não conheço ninguém disposto a morrer pela democracia. Embora eu conheça gente disposta a lutar até a morte contra o comunismo ou outras formas. Mas isso não significa que esteja disposto a morrer pela democracia. E o nacionalismo foi ficando de lado, uma palavra que não é apreciada pela grande mídia, dominada pelo estrangeiro, e, se possível, é assimilado ao comunismo para afastar totalmente a nossa população, fundamentalmente religiosa, do maldito comunismo ateu. E, juntando essas coisas todas, a gente nota que há uma pressão muito grande para desmoralizar as Forças Armadas. Mas essa pressão realmente conseguiu o seu resultado? As pesquisas de opinião são reais. Se as Forças Armadas têm a maior confiança do nosso povo, é sinal que essa pressão tem resultados mais aparentes do que reais. E o que vai acontecer? Numa opinião muito pessoal e muito cheio de dúvidas também, existe um ponto de equilíbrio. Quando se faz uma pressão,
essa pressão altera o ponto de equilíbrio. Porém, quando a pressão cessa, aquele ponto de equilíbrio sai para o lado contrário, mais do que seria o real, o ponto real de equilíbrio. Eu acho que se essa pressão continuar nesse ponto, um dia vai estourar. E vai estourar além dos limites do razoável. Agora, se essa pressão for diminuindo lentamente, como às vezes me parece que acontece com o governo atual, pode ser que chegue no ponto de equilíbrio e pare. Tudo depende. E depende também da situação mundial. O que vai acontecer no mundo? O Irã será atacado ou não será atacado? Se não for atacado, se for feito um acordo, se um ceder, aí acredito que a pressão internacional sobre nós vai aumentar de muito. Se for atacado, será uma guerra curta e fácil ou será uma guerra longa? Qual vai ser o papel da China nessa história toda, com a necessidade de petróleo que ela tem do Irã? Eu acredito que nós estamos para ver, nos próximos meses, um espetáculo grandioso de nível mundial, que vai ficar na história. Não temos possibilidade de mudar o rumo dos acontecimentos, mas se tiver problema, vamos aproveitar e ver o espetáculo. É uma questão de necessidade dos países atualmente hegemônicos. Nós todos sabemos que um país consegue o desenvolvimento que a Inglaterra conseguiu e que os Estados Unidos têm, aproveitando oportunidades oferecidas por outros países em detrimento desses outros países. Como, digamos assim, um mau comerciante que aproveita para tirar umas vantagens indevidas do seu trabalho, ele enriquece muito à custa do que ele logrou os outros. É claro que isso é uma generalização, não é todo mundo que é assim. Mas os Estados Unidos têm está numa situação muito difícil. Nós sabemos que depois da guerra não existia uma moeda internacional, nem ouro suficiente para bancar, para fazer os negócios. Então foi decidido num tratado chamado Bretton Woods que o dólar valia uma certa quantidade de ouro, que eu não me lembro, 0,09 de onça, nem sei o que é o peso que tem uma onça, 3 gramas, ou coisa parecida. Bom, e então o dólar passou a valer como ouro. Mas os Estados Unidos, na necessidade de fazer a Europa poder fazer face à União Soviética, começou a mandar dólares no Plano Marshall sem ter o respectivo lastro. Quando o De Gaulle quis o ouro correspondente aos dólares que tinha, o presidente Nixon decretou: não, o dólar é o dólar, não tem nada a ver com ouro. Isso funcionava enquanto os outros países entesouravam. Tá bom, foram entesourando. Chegou um determinado momento que subiu o Chávez na Venezuela e decidiu nacionalizar o petróleo da Venezuela. Os donos, que eram venezuelanos ligados aos Estados Unidos e americanos, fizeram lá uma greve, que até hoje não conseguiram voltar à produção total. E faltou, então, 15% do consumo diário americano. Para não usar as reservas de guerra, os Estados Unidos procurou no mundo quem pudesse suprir. E o único que podia suprir naquele momento era o Iraque, que estava sob embargo. O Saddam Hussein, imbecilmente, respondeu que vendia sim, mas em euros. Isso foi a sentença de morte dele e a destruição do país. Mais do que roubar o petróleo, o que não se podia permitir é que fosse negociado petróleo em outra moeda que não o dólar, porque isso é que fazia todo mundo entesourar os dólares. Bom, é claro que destruído o Iraque, morto o Saddam, aparentemente o problema seria resolvido. Só que o Irã, livre do Iraque,
resolveu: eu vendo petróleo em qualquer moeda, menos em dólares. Isso foi a sentença de morte do dólar. A Europa começou a se desfazer dos dólares, comprar tudo em dólares, mas só vender em euros. Outros países começaram a sair do dólar. A China começa a fazer negócios com outros países, inclusive com o Brasil, mas com o Irã principalmente, nas suas moedas. E o dólar está condenado. Ele pode ter contribuído, ou até mesmo provocado a queda do euro para ter uma sobrevida, mas não tem saída. Em breve, ninguém vai querer o dólar. Os Estados Unidos terá que fazer os dólares que estão fora dos Estados Unidos perder o valor, ou trocando a moeda, ou baixando muito o valor do dólar. Com isso, os Estados Unidos terá dificuldade de comprar as coisas que necessita. O petróleo é uma, mas tem outras coisas, esses minerais que não tem em outros lugares, por exemplo. Vai pagar como? Em tecnologia? Talvez. Mas em dólar, certamente, terá dificuldade. Aí está a raiz das coisas todas. Se eles quiserem manter o seu way of life, seu nível de vida, seu modo de vida como está, eles terão que ter esse acesso de uma forma possível para eles. Até agora era muito fácil, era pintar papel ou mesmo acreditar eletronicamente, compravam o que bem entendiam. A partir de agora, isso não tende a não poder mais ser. Não censuremos demais, nós no lugar deles talvez fizéssemos o mesmo. Se não pudéssemos comprar, e temos força para tomar, tentaríamos tomar. Agora cabe a nós fazer com que esse preço seja maior do que a vantagem.